O auditório da empresa estava lotado naquela manhã. Telões exibiam gráficos brilhantes, enquanto executivos de terno circulavam com ares de importância. No centro de tudo estava Clara, a empresária mais jovem a assumir a presidência do grupo fundado por sua família. Seus saltos ecoavam pelo piso de mármore, sua postura era impecável, mas por trás do olhar firme havia algo que poucos percebiam, um cansaço de batalhar contra a desconfiança de homens que nunca aceitaram seu comando. E entre eles, Marcelo, o sócio mais antigo, o típico homem que escondia arrogância atrás de sorrisos falsos. Naquela manhã, ele planejava algo especial, constranger Clara na frente de todos. Senhores, está claro que as decisões da presidente não estão levando a empresa a lugar nenhum, disse Marcelo, com um sorriso venenoso, enquanto caminhava até o microfone. Com todo respeito, talvez fosse hora de reconsiderar-se uma jovem. Sem a devida experiência de vida, deve continuar à frente de algo tão grandioso. O murmúrio foi imediato. Executivos cochichavam, uns com pena, outros com malícia. Clara manteve a compostura, mas sentiu o coração disparar. Não era a primeira vez que tentavam desmerecê-la, mas o ataque público foi como uma facada. Foi então que uma voz inesperada cortou o silêncio. Com todo respeito, senhor Marcelo, mas números não mentem. E os números mostram que, sob a gestão da presidente, a empresa cresceu em áreas onde antes só tinha prejuízo. Todos se viraram para encontrar o dono da voz. E lá estava ele, Vinícius, alto, imponente, barba ruiva bem aparada, segurando um notebook contra o peito como se fosse um escudo. Não usava terno, não tinha gravata, apenas uma camisa simples e jeans. Naquele mar de executivos engomados, sua presença destoava completamente. E quem é você para interromper essa reunião? Rosnou Marcelo, tentando esconder o incômodo. Sou apenas estagiário de análise de dados, respondeu Vinícius, a voz firme, mas respeitosa. Mas revisei todos os relatórios da última semana. Se alguém quiser contestar, posso abrir os gráficos agora mesmo. Clara arregalou os olhos por um instante. Nunca um estagiário tinha ousado se expor daquele jeito. Havia coragem, talvez até imprudência, mas também uma sinceridade que atravessava a sala como lâmina. Marcelo tentou rir, mas sua gargalhada soou forçada. Então agora qualquer garoto acha que entende de negócios? Vinícius não recuou. Segurou o notebook, respirou fundo e disse, com todo respeito, não sou qualquer garoto. Sou alguém que acredita em justiça. E se a presidente está sendo injustamente acusada, é meu dever mostrar os fatos. O silêncio foi ensurdecedor. Clara observava aquele jovem como se tentasse decifrá-lo. Ele não tinha nada a ganhar. Na verdade, arriscava perder o emprego por se intrometer. E mesmo assim, estava ali, defendendo-a com firmeza. Traga os números aqui, ordenou Clara. Finalmente, com um meio sorriso. Vinícius conectou o notebook ao telão. Gráficos coloridos surgiram. Crescimento de 18% em setores negligenciados. Expansão internacional começando a dar frutos. Margens de lucro estáveis. A cada slide, os cochichos diminuíam. Quando terminou, até os mais céticos estavam em silêncio. Clara se levantou, caminhou até ele e disse em voz clara: Obrigada, Vinícius. É bom saber que ainda existe gente que acredita mais em trabalho do que em intrigas. Marcelo mordeu os lábios, derrotado, mas dentro de si jurava vingança. Ele não deixaria barato a ousadia de um estagiário, nem a gratidão que Clara parecia demonstrar. Enquanto os aplausos tímidos ecoavam, Clara e Vinícius trocaram um olhar rápido. Foi apenas um instante, mas ambos sentiram algo estranho, quase inexplicável. Um reconhecimento, uma ligação que ia além daquele auditório. Ele, com seu corpo robusto e aparência de homem feito, mas olhos cheios de sonhos e coragem juvenil. Ela, elegante, poderosa, mas com uma solidão escondida por trás do olhar frio. O destino, caprichoso, acabará de cruzar seus caminhos. E nada mais seria como antes. O auditório esvaziou rapidamente, mas Clara não conseguiu tirar Vinícius da cabeça. Havia algo nele que a intrigava. A coragem, a sinceridade, o jeito firme de quem não se curva diante do poder. Ela precisava entender melhor aquele jovem que ousara desafiá-la publicamente. Vinícius, chamou ela, em tom calmo.
mas firme, quando ele ainda organizava os papéis na sala de reuniões. Pode me acompanhar até meu escritório. Quero conversar sobre os dados que você apresentou. O estudante engoliu seco. Ele sabia que qualquer palavra fora do lugar poderia custar seu estágio. Mas a oportunidade de falar com Clara a sós era irresistível. No caminho, os corredores da empresa pareciam ainda mais silenciosos, como se todos soubessem que algo diferente havia acontecido. Clara abriu a porta de seu escritório e indicou uma poltrona perto da mesa. Sei que você não precisava se expor daquele jeito, começou ela, cruzando os braços. Mas sua análise foi precisa. Impressionante, na verdade. Vinícius sentia um calor subir ao rosto. Obrigada, senhora. Eu só achei que era a coisa certa a fazer. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente, estudando com atenção. Diga-me uma coisa, você sempre foi tão corajoso? Ou apenas ousou porque era algo importante para você? Ele respirou fundo. Não é coragem, só justiça. Eu odeio ver injustiça e não poderia ficar parado. Clara sorriu levemente. Um gesto raro para quem estava acostumada a manter uma fachada fria. Interessante. Você tem mais coragem do que eu esperava. Enquanto isso, Marcelo observava de longe, escondido atrás de uma coluna, seu olhar cheio de rancor. Ele percebeu que Vinícius não era apenas um estagiário comum. Havia algo nele que poderia mexer com Clara de um jeito perigoso para seus planos. Marcelo começou a traçar mentalmente uma estratégia para separá-los, ainda sem que eles percebessem. Primeiro, vou desacreditá-lo publicamente, murmurou Marcelo para si mesmo. Depois, vou mostrar a ela que confiar em um estudante humilde pode ser um erro colossal. De volta ao escritório, Clara terminou a conversa com Vinícius. Seus dados estão corretos e vou levá-los diretamente para a diretoria. Se algo der errado, será por nossa decisão, não por falta de informação. Ele assentiu, sentindo um misto de orgulho e nervosismo. Entendido, senhora. Mas antes que pudesse se levantar, Clara acrescentou, num tom quase imperceptível, mas que o fez engolir seco. Vinícius, não se esconda atrás dos outros. Se algo precisar ser dito, diga você mesmo. A verdade sempre se impõe. Ele sorriu, sentindo pela primeira vez que alguém realmente via valor nele, não por sua posição, mas por quem ele era. Enquanto ele saía do escritório, Marcelo já começava a mexer os primeiros peões de seu jogo. Espalhar rumores, criar pequenas armadilhas no trabalho e até manipular colegas para questionar a competência de Vinícius. Mas Clara, de alguma forma, começava a perceber que Vinícius não era alguém que se deixaria intimidar facilmente. A tensão estava apenas começando. Entre a determinação de Vinícius, a curiosidade de Clara e o rancor de Marcelo, o palco estava armado para uma história de romance, intriga e desafios sociais que ninguém esqueceria tão cedo. Nos dias seguintes, Vinícius começou a perceber que seu estagiário humilde não passaria despercebido por muito tempo. Cada relatório que entregava era analisado com atenção redobrada, cada reunião parecia um campo minado, e cada comentário de Marcelo carregava uma ponta de desprezo velado. Clara, por sua vez, não conseguia tirar o estagiário da cabeça. Algo nele não era apenas coragem. Havia inteligência, persistência e uma sinceridade que contrastava completamente com o mundo corporativo em que ela vivia. Ela se pegava observando Vinícius discretamente durante reuniões, analisando seu jeito de falar, a firmeza em suas convicções e até mesmo o nervosismo contido por trás da aparência de homem feito e imponente. Uma tarde, Clara chamou Vinícius para revisar pessoalmente um projeto importante. Eles se encontraram na sala de conferências vazia. O ar estava carregado de tensão, mas também de uma estranha eletricidade que nenhum dos dois podia negar. Vinícius, preciso que revise cada detalhe deste contrato. Não posso cometer erros com a diretoria, disse Clara, enquanto passava a pilha de documentos para ele. Ele pegou os papéis com cuidado, sentindo o peso não apenas do trabalho, mas da responsabilidade que ela depositava nele. Entendido. Vou conferir cada cláusula. Enquanto trabalhavam lado a lado, houve um instante de silêncio. Clara percebeu que Vinícius não apenas lia os documentos, mas analisava cada detalhe com atenção e precisão impressionantes. Você realmente entende disso melhor do que muitos aqui, comentou ela, surpresa. Vinícius sorriu levemente, sem tirar os olhos dos papéis.
Sempre tentei aprender rápido. E quando algo é importante, não posso ignorar. O olhar dele se encontrou. E por um momento, o mundo corporativo desapareceu. Nenhuma pressão, nenhuma intriga. Apenas eles, conectados por algo que nenhum dos dois conseguia explicar, mas se crescia a cada instante. Do outro lado da empresa, Marcelo observava de longe. Ele percebeu que Vinícius não seria facilmente derrubado. Sua mente começou a trabalhar freneticamente, arquitetando novas formas de enfraquecer o jovem estagiário. Cada ação de Marcelo era meticulosamente planejada, desde pequenos boatos sobre a competência de Vinícius até tentativas de desestabilizar Clara, colocando-a em situações de pressão extrema. No entanto, quanto mais Marcelo tentava manipular, mais Clara parecia se aproximar de Vinícius. Cada desafio enfrentado juntos fortalecia não apenas a parceria profissional, mas também a conexão emocional entre os dois. Em um momento, enquanto revisava uma planilha de projeção de vendas, Clara deixou escapar um sorriso quase imperceptível. Sabe, Vinícius, você me surpreende a cada dia. Ele corou levemente, desviando o olhar, mas não podia ignorar o calor que aquele sorriso despertava. Eu só quero fazer a coisa certa e talvez impressionar um pouco também, respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. A tensão aumentava. Entre o desejo de fazer bem o trabalho, o crescimento da ligação entre eles e a sombra constante de Marcelo, o futuro prometia conflitos intensos, decisões difíceis e momentos de pura emoção. Aquele primeiro encontro no auditório já havia mudado tudo, mas agora, lado a lado na sala de conferências, Clara e Vinícius começaram a perceber que aquele vínculo poderia se tornar algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar, nem emocionalmente, nem socialmente. Enquanto a tarde caía sobre a cidade, a empresa parecia um tabuleiro de xadrez gigante, onde cada movimento de Marcelo, cada decisão de Clara e cada passo firme de Vinícius poderia mudar o destino de todos. E o coração de ambos já sabia, nada seria mais o mesmo. Na manhã seguinte, Vinícius chegou ao escritório com a sensação de que algo estava diferente. Pequenos sussurros entre colegas, olhares discretos, até o ar parecia mais pesado. Marcelo havia começado sua primeira investida, minar a confiança do estagiário, sem que Clara percebesse de imediato. Você tem certeza de que esses números estão corretos? Perguntou Marcelo em tom aparentemente casual durante a reunião de equipe, olhando Vinícius com um sorriso venenoso. Vinícius respirou fundo, sentindo o peso do olhar de todos os presentes. Ele sabia que qualquer erro agora seria amplificado, mas, apesar do nervosismo, manteve a postura firme. Sim, os dados foram conferidos e validados. Posso mostrar os cálculos detalhados se alguém tiver dúvida. Marcelo soltou uma risada abafada, mas a tensão na sala era palpável. Ele tentava humilhar Vinícius discretamente, mas sem parecer óbvio demais para não chamar a atenção de Clara. Clara, que assistia à cena do canto da sala, percebeu rapidamente a sutileza da provocação. Um misto de indignação e respeito surgiu dentro dela. Indignação pelo ataque, respeito pela postura firme de Vinícius. No fundo, algo em seu coração começava a mudar. Ela não via apenas o estagiário, mas alguém que ousava encarar o poder com inteligência e coragem. Mais tarde, após a reunião, Clara chamou Vinícius para seu escritório. A porta se fechou e um silêncio confortável pairou entre os dois. Vinícius, você lidou muito bem com a provocação de Marcelo, disse Clara, com tom sério, mas admirado. Poucos teriam se mantido firmes. Ele deu de ombros, tentando disfarçar o orgulho crescente. Não queria causar problemas. Só queria que a verdade falasse por si. Clara sorriu levemente e, por um instante, o mundo corporativo desapareceu. A verdade sempre fala. Sim, mas coragem como a sua é rara. Enquanto trocavam olhares, Marcelo observava a distância, inconformado. Ele percebia que a aproximação entre Clara e Vinícius não era apenas profissional. Algo mais forte surgia, algo que poderia enfraquecer seu controle e planos de manipulação. Se ela começa a confiar nesse estudante, vou ter que intensificar minhas ações, pensou Marcelo, já traçando novas estratégias para minar a confiança de ambos. Mas Vinícius, apesar de jovem, não era ingênuo. Ele sentia a tensão, mas também sentia que Clara confiava nele de maneira diferente, como se compartilhasse uma aliança silenciosa contra qualquer obstáculo. Ao final do dia,
Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, Vinícius pensava em Clara, a empresária poderosa que ele mal conhecia, mas que já provocava uma mistura de admiração e ansiedade em seu coração. E Clara, em seu escritório, observava a cidade através do vidro, pensando no jovem que, sem querer, havia abalado sua rotina com coragem e integridade. A química entre eles crescia, silenciosa, mas inegável. E Marcelo, por mais que tentasse, começava a perceber que aquele jogo não seria tão fácil quanto imaginava. O primeiro ataque havia passado, mas a guerra estava apenas começando. Na manhã seguinte, o escritório estava agitado, mas de um jeito diferente. Pequenos cochichos circulavam entre os funcionários, olhares discretos se voltando para Vinícius, sorrisos disfarçados de curiosidade. Marcelo havia começado sua primeira ofensiva direta, espalhar rumores sutis sobre a competência de Vinícius, tentando plantar dúvidas sobre sua presença na empresa. Ouvi dizer que o estagiário não tem experiência suficiente para lidar com projetos importantes, murmurou um colega de forma casual, como se quisesse apenas compartilhar um comentário inofensivo. Vinícius sentiu a tensão no ar, mas se manteve calmo. Ele sabia que qualquer reação exagerada poderia dar munição para Marcelo. Respirou fundo, mantendo a postura firme e confiante. Clara, que passava pelo corredor, percebeu imediatamente os olhares e cochichos. Sua paciência, já testada inúmeras vezes, começou a ferver. Aproximou-se de Vinícius discretamente, tocando levemente seu ombro. Não se preocupe com o que eles dizem. Você está fazendo o que é certo, disse ela, com um tom que misturava firmeza e ternura. Vinícius esboçou um sorriso, sentindo-se fortalecido pela presença de Clara. Obrigado, senhora. Suas palavras significam muito para mim, respondeu ele, embora o nervosismo ainda tremesse em suas mãos. Enquanto isso, Marcelo observava à distância, satisfeito com a pequena confusão que havia criado. Mas ele não contava que Clara não só protegeria Vinícius, como também começaria a se aproximar dele de forma inesperada. Mais tarde, durante a revisão de um projeto, Clara e Vinícius ficaram sozinhos no escritório. Um silêncio confortável se instalou entre eles, mas carregado de tensão elétrica. Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci aqui, disse Clara, finalmente quebrando o silêncio, com um sorriso discreto. Eu tento apenas ser honesto e fazer meu melhor, respondeu Vinícius, desviando o olhar, sentindo o coração acelerar. O ambiente parecia conspirar a favor deles. Os raios de sol entrando pelas janelas, o reflexo do vidro no notebook e aquele silêncio cheio de significado. Clara percebeu que Vinícius não era apenas um estagiário. Ele tinha algo que a desarmava, algo que nenhum executivo arrogante jamais conseguiu. Enquanto saíam do escritório juntos, rindo de uma observação casual, Marcelo respirou fundo. Ele sabia que precisava de um plano mais elaborado, pois a aproximação entre Clara e Vinícius não podia continuar. E naquele dia, sem perceberem, Clara e Vinícius começaram a construir algo mais forte que qualquer boato ou intriga. Uma confiança silenciosa, uma conexão que crescia a cada olhar e cada gesto. O romance estava nascendo, e Marcelo ainda nem sequer imaginava o quanto aquele vínculo poderia atrapalhar seus planos. Era final da tarde, e a sala de reuniões estava cheia novamente. Um evento interno da empresa estava prestes a começar, a apresentação de novos projetos aos investidores. Vinícius, ainda estagiário, fora convidado para acompanhar, mas Marcelo planejava transformá-lo no centro de uma situação constrangedora. Senhorita Clara, posso falar um momento? Marcelo aproximou-se dela com um sorriso calculado, segurando documentos estratégicos. O que deseja, Marcelo? Respondeu Clara, mantendo a calma, mas com um olhar que não escondia a irritação. Nada demais, apenas uma sugestão de última hora. Talvez Vinícius não devesse apresentar os resultados sozinho. Afinal, ele ainda é apenas um estagiário. Clara respirou fundo. Ela sabia o que Marcelo tentava fazer: colocar Vinícius em uma posição que ele não pudesse controlar, forçando um erro público. Mas, em vez de recuar, ela sorriu, decidida. Não, ele vai apresentar. Confio nele. Enquanto os investidores se acomodavam, Vinícius sentiu a tensão no ar. Cada olhar curioso, cada cochicho parecia amplificado. Mas quando Clara o encarou com confiança, algo mudou. Ele se endireitou,
Ajustou o notebook e começou a apresentação, sua voz firme atravessando o ambiente. Marcelo tentou interromper várias vezes, fazendo comentários irônicos e questionando a competência do jovem. Mas Vinícius manteve-se firme, respondendo com clareza e inteligência. A cada slide, a confiança de Clara aumentava e o respeito dos investidores também. Após a apresentação, os investidores se levantaram, aplaudindo, impressionados com a habilidade e a dedicação de Vinícius. Ele havia transformado um possível desastre em um sucesso estrondoso. No corredor, Clara aproximou-se dele, seu sorriso iluminando o ambiente. Você foi incrível, Vinícius. Estou impressionada não apenas com seu trabalho, mas com sua coragem. Ele sorriu, sentindo o calor de suas palavras, e respondeu, quase sem jeito. Eu só fiz o que precisava ser feito, e não teria conseguido sem seu apoio. Enquanto compartilhavam aquele momento, Marcelo observava, irritado e impotente. Ele percebeu que suas tentativas de minar Vinícius só fortaleciam a ligação entre ele e Clara. E ali, naquele corredor silencioso, uma conexão silenciosa se formava. Confiança, respeito e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos sentiam crescer a cada instante. O embaraço planejado por Marcelo falhara. Mas a guerra apenas começava, e o vilão já começava a pensar em estratégias ainda mais ousadas para separar o casal improvável. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e conexão silenciosa. Marcelo não se contentava com pequenas derrotas. Queria abalar Vinícius emocionalmente e enfraquecer a confiança de Clara nele. Começou a espalhar rumores mais graves sobre a vida pessoal de Vinícius, insinuando que ele tinha segredos que poderiam comprometer seu trabalho. Enquanto isso, Clara percebeu que o jovem começava a ficar ansioso. Ela decidiu intervir pessoalmente, chamando Vinícius para uma conversa no escritório, longe dos olhares curiosos. Vinícius, ouvi sobre algumas coisas que andam sendo ditas, começou Clara, com tom firme, mas preocupado. Não acredite em tudo que ouve. Confio em você. Ele desviou o olhar, sentindo o peso das palavras e do impacto emocional que os rumores causavam. Eu sei, mas às vezes é difícil ignorar. As pessoas são rápidas em julgar, e não quero decepcioná-la. Clara aproximou-se, apoiando as mãos na mesa entre eles. Você não vai me decepcionar. Eu vejo sua dedicação, sua coragem, e sei quem você é. O contato visual prolongado trouxe uma eletricidade silenciosa. O coração de Vinícius acelerou, e ele percebeu que não era apenas confiança profissional que crescia entre eles, mas algo muito mais profundo. Enquanto falavam, Marcelo observava de longe, percebendo que suas manipulações não estavam funcionando como planejava. Cada ataque apenas fortalecia a ligação entre Clara e Vinícius. Mais tarde, Clara pediu que Vinícius a acompanhasse em um projeto especial fora do escritório. Caminharam juntos pelos corredores, depois para um jardim interno da empresa, um espaço tranquilo com luz suave e bancos de madeira. Sabe, Vinícius, disse Clara, quebrando o silêncio, às vezes esquecemos que, por trás de cargos e títulos, ainda somos pessoas. E pessoas podem surpreender umas às outras. Ele sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e alegria. Você me surpreendeu primeiro, Clara. Nunca imaginei que uma empresária tão poderosa pudesse ser tão humana. Ela corou levemente, desviando o olhar, mas sorrindo. Humana. Talvez seja exatamente isso que precisamos ser, mesmo em meio a tanta pressão. A tensão romântica crescia a cada momento, cada conversa, cada olhar silencioso. E, enquanto Marcelo continuava suas manobras para minar a confiança do casal, Clara e Vinícius descobriam que, juntos, poderiam enfrentar muito mais que qualquer boato ou intriga. O jogo de poder e romance estava só começando, e a conexão deles se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Era uma manhã chuvosa, e a empresa parecia ainda mais silenciosa do que o normal. O clima pesado refletia a atmosfera de tensão que Marcelo cultivava. Ele havia planejado algo ousado, criar uma situação crítica durante uma videoconferência importante com investidores internacionais, na esperança de humilhar Vinícius e, ao mesmo tempo, colocar Clara em dúvida sobre sua confiança nele. Vinícius estava pronto para apresentar os relatórios finais do projeto quando, de repente, uma falha técnica propositalmente orquestrada por Marcelo surgiu. O notebook travou.
Os gráficos desapareceram da tela e um alerta vermelho piscava no monitor, provocando murmúrios imediatos entre os investidores. "Isso é um desastre", murmurou Vinícius, sentindo o frio percorrer sua espinha. "Calma, Vinícius", disse Clara, aproximando-se rapidamente. "Respire fundo. Concentre-se. Você consegue resolver isso." Ele olhou para ela, sentindo a força do apoio que vinha da empresária. Um calor percorreu seu peito e algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que, apesar da pressão, não estava sozinho. Enquanto todos aguardavam, Vinícius reconfigurou o notebook, conectou os dados alternativos e, com uma mistura de nervosismo e determinação, retomou a apresentação. Sua voz estava firme, cada palavra calculada, cada número explicado com clareza. Clara observava, fascinada não apenas pela competência dele, mas pela coragem que transparecia em cada gesto. O olhar dele se encontrou por um instante, e naquele momento nenhuma palavra era necessária. Havia uma conexão silenciosa, mas intensa, que dizia tudo o que precisavam saber sobre confiança e parceria. Do outro lado da sala, Marcelo estava vermelho de raiva. Sua tentativa de humilhar Vinícius havia falhado de forma espetacular. E o mais irritante, cada movimento dele apenas fortalecia o vínculo entre o estagiário e Clara. Quando a videoconferência terminou, os investidores parabenizaram Clara pelo excelente trabalho de sua equipe. Discretamente, enviaram elogios a Vinícius. Ele se sentiu orgulhoso, mas também profundamente grato pelo apoio silencioso de Clara. "Você salvou o dia, Vinícius", disse ela, aproximando-se e segurando seu braço levemente, como se quisesse transmitir segurança e proximidade. "Nós salvamos o dia juntos", respondeu ele, sentindo a tensão e a emoção da vitória compartilhada. Enquanto caminhavam pelo corredor, a chuva lá fora continuava, mas dentro deles havia calor, confiança e uma proximidade que ninguém poderia ignorar. O romance, que crescia silenciosamente a cada desafio, tornava-se agora inegável. Marcelo, percebendo que seus planos estavam cada vez mais ineficazes, começava a pensar em estratégias ainda mais agressivas, mas Clara e Vinícius agora sabiam algo que ele não esperava. Juntos, seriam muito mais fortes do que qualquer intriga que tentasse separá-los. A batalha estava longe de terminar, mas naquele momento eles compartilhavam algo que ninguém poderia tirar: confiança, coragem e o início de um sentimento impossível de negar. No dia seguinte, Marcelo percebeu que suas estratégias profissionais não estavam funcionando. Vinícius se mantinha firme e Clara o apoiava com convicção. Frustrado, decidiu atacar em uma esfera mais pessoal e emocional. Começou a espalhar rumores sobre a vida pessoal de Vinícius, insinuando que ele tinha interesses ocultos ou que estava se aproveitando de Clara para subir na empresa. Ao chegar ao escritório, Vinícius percebeu olhares estranhos, cochichos ainda mais persistentes. O peso da fofoca poderia ser suficiente para abalar qualquer jovem, mas ele não estava sozinho. Clara, percebendo o impacto, chamou Vinícius para uma conversa privada. "Vinícius, ignore o que estão dizendo", disse Clara, a voz firme mas carregada de preocupação. "Eu confio em você. Sei que não faria nada para se aproveitar de mim ou da empresa." Ele sentiu um nó no estômago, mas a presença de Clara acalmou seu coração. Obrigado, Clara. Significa muito para mim que você acredite em mim." Enquanto falavam, a tensão se transformou em um momento íntimo. O olhar dele se encontrou. E por um breve instante, o mundo corporativo desapareceu. Não havia fofocas, nem inveja, apenas confiança e conexão. Marcelo, observando de longe, percebeu que cada ataque pessoal só unia ainda mais Clara e Vinícius. Frustrado, começou a arquitetar um plano maior. Precisava separar o casal, mas de forma sutil, usando a influência emocional da mãe de Clara, uma mulher rígida e controladora que nunca provou relacionamentos fora de sua esfera social. Enquanto isso, Vinícius e Clara encontraram forças na cumplicidade silenciosa que crescia entre eles. Cada desafio enfrentado juntos fortalecia o vínculo, criando uma aliança que nem mesmo o vilão mais astuto poderia quebrar facilmente. Ao final do dia, enquanto saíam do escritório sob a luz suave do entardecer, Clara olhou para Vinícius e disse: "Não sei como, mas sinto que juntos podemos enfrentar qualquer coisa." Ele sorriu, sentindo o coração acelerar, e respondeu: "Eu também sinto isso, Clara.
Nada vai nos separar. Marcelo, frustrado, percebeu que sua guerra emocional estava apenas começando, mas que Clara e Vinícius se tornavam cada vez mais fortes, unidos por confiança, coragem e algo mais profundo que nenhuma intriga poderia destruir. O romance crescia silenciosamente, mas de forma intensa, e a batalha entre amor e intriga apenas se intensificava. Marcelo estava decidido. Se ataques sutis e rumores não funcionavam, ele precisaria ser mais agressivo. Seu plano agora era criar uma situação que colocasse Clara e Vinícius em conflito direto, tentando minar a confiança que crescia entre eles. Para isso, ele contaria com a influência de sua mãe, a mulher rígida e controladora que nunca aceitou Vinícius. Na manhã seguinte, Clara recebeu um telefonema inesperado. Sua mãe queria conversar imediatamente sobre o relacionamento com Vinícius. O tom da ligação era imperativo, como sempre, e Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Enquanto isso, Vinícius tentava focar em suas tarefas, mas sentiu a tensão crescente no ar. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer e que Marcelo estava por trás de cada movimento. Na sala de reuniões, a mãe de Clara entrou com postura impecável e um olhar de reprovação. Clara, precisamos falar sobre você e esse estagiário. Clara respirou fundo, segurando firme a ansiedade que crescia. Mãe, ele não é apenas um estagiário. Ele é honesto, dedicado e confiável. Vinícius, presente na sala por acaso, sentiu-se diretamente atacado. Com todo respeito, senhora, não estou aqui para causar problemas. Apenas faço meu trabalho da melhor forma possível. A tensão era palpável. Marcelo observava à distância, satisfeito com o clima tenso que havia criado, acreditando que poderia finalmente quebrar a ligação entre Clara e Vinícius. Mas algo inesperado aconteceu. Clara se manteve firme, encarando a mãe com determinação. Mãe, eu decidi. Vinícius é importante para mim, e juntos enfrentaremos qualquer obstáculo. Vinícius, tocado pela coragem e confiança dela, sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Pela primeira vez, a sensação de estar realmente apoiado e aceito era completa. O olhar entre Clara e Vinícius era intenso, silencioso, mas carregado de uma promessa implícita. Não importava o que Marcelo ou qualquer outra pessoa fizesse, eles permaneceriam unidos. Marcelo percebeu que seu plano havia falhado. Toda a manipulação, rumores e ataques emocionais apenas reforçaram a aliança do casal. Ele sabia que precisaria de algo ainda mais ousado se quisesse separar aqueles dois corações determinados. Enquanto a tensão diminuía na sala, Clara e Vinícius trocaram um sorriso discreto, quase como se estivessem celebrando silenciosamente a vitória. O romance, que crescerá discretamente em meio a intrigas e desafios, agora era impossível de negar. Eles tinham enfrentado juntos o primeiro grande obstáculo, e a conexão entre eles se tornava cada vez mais intensa, inquebrável e profunda. O amor nascerá de coragem, confiança e lealdade, e nenhuma intriga poderia apagá-lo. Nos dias seguintes, Marcelo percebeu que nenhum de seus planos funcionava. Vinícius permanecia firme, Clara cada vez mais confiante e determinada a protegê-lo. Então, decidiu partir para uma jogada final, confrontar diretamente o casal e tentar desacreditar Vinícius de uma vez por todas. Em uma reunião de diretoria, Marcelo expôs supostas falhas no trabalho de Vinícius, tentando colocar Clara em dúvida. Senhora Clara, tenho que alertá-la. Este estagiário pode não estar à altura de nossas expectativas. O silêncio tomou a sala. Todos os olhos se voltaram para Vinícius. Ele sentiu o peso do ataque, mas desta vez não estava sozinho. Clara se levantou, cruzando os braços com firmeza. Marcelo, não aceitei este tipo de comportamento em nossa equipe. Vinícius provou sua competência diversas vezes e continuará a fazê-lo. O tom de Clara era firme, mas carregado de emoção. Cada palavra transmitia confiança e apoio, desarmando completamente Marcelo. Ele percebeu que não havia mais espaço para manipulação. A conexão entre Clara e Vinícius era sólida, pública e inegável. Vinícius respirou fundo e respondeu com clareza, mostrando segurança e maturidade. Agradeço o apoio, senhora Clara, e quero continuar mostrando que posso corresponder à confiança depositada em mim. Os colegas na sala começaram a aplaudir discretamente e até os investidores que acompanhavam a reunião sentiram a determinação de ambos. Marcelo, derrotado, deixou o local sem palavras,
percebendo que suas tentativas de separá-los não passavam de esforços inúteis. Mais tarde, quando a pressão do dia diminuiu, Clara e Vinícius encontraram um momento de paz no jardim interno da empresa. O sol começava a se pôr e a luz dourada refletia nos rostos de ambos, iluminando seus sorrisos. Conseguimos passar por tudo isso juntos, disse Vinícius, segurando a mão dela. Sim, e só ficou mais claro que nada nem ninguém pode nos separar, respondeu Clara, sorrindo, emocionada. Eles se abraçaram, sentindo o peso de todos os obstáculos desaparecer. O amor deles, nascido em meio a desafios, intrigas e ataques, agora se consolidava de forma inegável. Enquanto olhavam um para o outro, sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer adversidade futura. E embora Marcelo ainda permanecesse como sombra distante, sua derrota era clara. O amor, a confiança e a coragem tinham vencido. O romance entre Clara e Vinícius florescia, sólido, intenso e impossível de ser abalado, marcando o início de uma nova fase, não apenas profissional, mas emocional, na vida de ambos.